Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra trabalhando na cidade de Curitiba, e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o transtorno obsessivo compulsivo com obsessões sexuais. Então, gente, antes de mais nada, eu vou pedir a você que se gosta de assuntos de saúde mental, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana, que assim você ajuda a gente a erguer o canal, né? E levar uma informação útil para cada vez mais pessoas. Então, nosso assunto de hoje é sobre transtorno obsessivo compulsivo com obsessões sexuais. Então, para a gente retomar um pouco esse assunto, que eu comecei no vídeo anterior a falar sobre ele, né? O que são obsessões? São pensamentos ou imagens mentais que se repetem, que são angustiantes, que são irracionais, que causam muito desconforto, muito sofrimento, que a pessoa tenta espontaneamente afastar da mente e não consegue. É muito, muito difícil afastar esses pensamentos, que às vezes a pessoa consegue transitoriamente afastar, mas que eles voltam, né? Eles são tenazes, recidivantes e ficam retornando e ficam incomodando muito, né? Prejudicando muito a qualidade de vida da pessoa. No caso das obsessões de conteúdo sexual, a pessoa fica com pensamentos recorrentes de que ela pode ter algum comportamento sexual inadequado diante de pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas, ou ter algum tipo de comportamento assim agressivo sexualmente em relação a crianças, em relação às vezes até aos próprios filhos. Então vou dar alguns exemplos aqui para que isso fique muito claro. Então a pessoa ela pode, por exemplo, após o nascimento do seu primeiro filho, ela pode ficar com a sensação de que ela, com pensamentos, imagens mentais de que ela é pedófila, de que ela pode abusar sexualmente da criança, de que ela pode abusar sexualmente de crianças, de amigos, de vizinhos. Quando ela passa diante de uma escola, por exemplo, ela pode ficar com a sensação de que a qualquer momento pode assediar uma criança, pode fazer algum tipo de assédio, algum tipo de proposta de cunho sexual para a criança. É muito importante lembrar novamente de que a pessoa não tem nenhuma intenção de fazer isso, ela não tem nenhum impulso. Essas imagens mentais, esses pensamentos são muito aversivos, causam uma aversão muito grande, um sofrimento muito grande para a pessoa, mas ela não consegue evitar de ter esses pensamentos. Algumas pessoas que têm toque de conteúdo sexual, elas realmente acreditam que sofrem de pedofilia, elas realmente acreditam ser pedófilas, elas têm um sofrimento brutal em função disso, ficam muito ansiosas, se deprimem, algumas ficam com ideação suicida, e algumas chegam até a se suicidar, tal, o desconforto e a crença realmente de que aquilo possa acontecer, em algum momento aquilo possa vir a acontecer. Então a pessoa fica com uma dúvida que a gente chama que é um dos sintomas centrais do toque, que é chamado de dúvida patológica. A pessoa, ela sabe que ela não tem intenção, que ela não tem impulso, que aquilo gera uma aversão horrorosa, mas ela não consegue evitar que aqueles pensamentos fiquem incomodando. Algumas pessoas com toque de conteúdo sexual, por exemplo, a pessoa é casada, aí ela sai com colegas de trabalho no final de uma sexta-feira, por exemplo, para conversar, às vezes bebe um pouco demais e no dia seguinte fica com a impressão de que traiu o marido ou traiu a esposa porque bebeu demais, porque perdeu o controle, porque algo pode ter acontecido que ela não lembra, ela pode ter ficado com alguém. E aquilo causa uma angústia muito grande, porque novamente vem a dúvida patológica. Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Então a pessoa fica angustiada. Tem pessoas que por exemplo, ficam com dúvidas, ficam com pensamentos
recorrentes, né, imagens mentais recorrentes, por exemplo, de que elas têm uma orientação sexual diferente da sua orientação sexual. Então, por exemplo, a pessoa é heterossexual, namora ou é casada e às vezes passa diante de uma pessoa do mesmo sexo e fica com aqueles pensamentos que ficam incomodando, dizendo assim, puxa, será que eu sou homossexual? Será que eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo? Será que eu posso vir a sentir atração por pessoa do mesmo sexo? Será que eu olhei para aquela pessoa com um olhar de desejo? Será que aquela pessoa percebeu que eu olhei para ela com um olhar de desejo? E mais uma vez, a pessoa não tem a intenção de fazer isso, ela não tem impulso para isso, mas os pensamentos e as imagens mentais ficam ali atormentando a pessoa. Então, essas pessoas, muitas delas, elas ficam pensando assim que são pervertidos sexuais, elas ficam pensando que são infiéis, que são pedófilas, e boa parte dessas pessoas não procura tratamento, porque elas têm medo não só do julgamento das pessoas à sua volta, então elas não comentam com os seus conhecidos, não falam a respeito, sofrem em silêncio, mas elas também têm medo de procurar auxílio médico, porque elas temem que exatamente virem a ser avaliadas como monstros sexuais, como pervertidos, como pedófilos. Então, diante desse temor, a pessoa fica muitas vezes num sofrimento terrível, uma angústia enorme e acaba não procurando tratamento. Mais uma vez, lembrando, o tratamento do toque é um tratamento que envolve medicamento, que envolve educação para a doença, ou seja, psicoeducação para a pessoa entender o que é o toque, psicoterapia, né? Então a pessoa precisa de um suporte amplo. O toque é um quadro tenaz, persistente, que é um quadro que se a pessoa para de tratar, rapidamente os sintomas costumam retornar, então acaba sendo um tratamento de longo prazo, mas que traz um enorme alívio para a pessoa, faz com que a pessoa realmente passe a ter uma qualidade de vida, porque muitas dessas pessoas não têm qualidade de vida, ou têm uma baixíssima qualidade de vida em função desses pensamentos recorrentes, né? Então, e com os pensamentos de conteúdo sexual, a coisa não é diferente, a angústia é muito grande, pode ser até muito maior do que com outros conteúdos de pensamento de transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, foi uma pincelada, falei rapidamente a respeito do assunto. Esse é um assunto muito amplo dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Existem muitos tipos de obsessões de conteúdo sexual, mas eu quis aqui trazer uma pincelada, alertar para essa condição e falar para quem está assistindo esse vídeo que se tiver esse problema, não tenha medo, procure um psiquiatra para que você possa ser avaliado, tratado adequadamente. Nenhum profissional que saiba o que está fazendo, nenhum bom profissional de saúde mental vai te avaliar como pervertido, como pedófilo. A pessoa vai avaliar detalhadamente o seu quadro clínico e vai procurar fazer o melhor tratamento possível para que você possa ter qualidade de vida e afaste todos esses pensamentos, essas imagens mentais e esse sofrimento da sua vida. Ok? Então, o que tinha para falar neste vídeo era isso. Né? Peço a vocês que me acompanhem aqui toda semana. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e até a semana que vem no próximo vídeo.